E finalmente saiu o tão aguardado novo capítulo de JoJo Lands, dessa vez intitulado de O Japonês no Havaí. É importante lembrar que esse vídeo só é possível graças aos membros do canal, então considere se tornar um. Sabendo disso tudo, vamos lá! A história começa com uma mulher pedalando pela rua Rei do Sul e se apresentando pro Jojo como uma amiga da Kate. Ela diz que tem que fazer um teste importante no fim de semana e pede um pouco daquilo, deixando o Jojo bastante desconfiado. Ele então diz que não conhece nenhuma Kate e manda ela embora, que aparentemente fica chateado com toda a situação. Ao ver que ela se mandou, o Jojo acaba ficando menos desconfiado e mente dizendo que já emprestou dinheiro pra ela antes. Ele então manda ela colocar o dinheiro que ela deve pra ele numa lata próxima. Ele então revela que costuma fazer as negociações no pátio da escola, onde ele se sente mais seguro, mas que recentemente a Meryl May decidiu expandir os negócios para os alunos da faculdade, já que a economia estava confinada à estagnação. E ele diz que até que gosta disso porque é bom renovar os ares. A mulher diz que tem $100 e começa a fazer perguntas sobre a qualidade do produto, o que acaba levantando novamente as suspeitas do Jojo, que acaba tendo certeza de que ela é uma policial. Ele diz que o capacete e os faróis da bicicleta são bastante suspeitos, já que eles possuem um formato estranho, muito provavelmente para encobrir a presença de microfones e de câmeras. E ainda suspeita que o cara da sorveteria também está envolvido e a mulher só fala que ele tá ficando doido. Isso enche o Jojo de raiva, que manda ela calar a boca e colocar o dinheiro na lata. Isso enfurece a mulher, que começa a ir embora meio incomodada, mas diz que antes deve ser sincera e começa a dizer que os policiais são justiceiros. E por serem justiceiros, quando eles estão investigando, não podem mentir e que se uma policial mente durante uma gravação, isso invalida a evidência. Então, se alguém perguntar se a pessoa é um policial, ela deve ser sincera e responder sim. Com essa lógica, ela diz para ele perguntar de uma vez se ela é uma policial ou não. Ela então ordena que ele ateste e pergunte. E ao fazê-lo, ela responde toda sorridente que não é uma policial e sim apenas uma universitária. O Jojo então manda ela ir buscar o produto na estátua do rei Kamehameha. Enquanto ela estava indo, o Paco passa de patinete e avisa que ela pisou em algo, enquanto que o Jojo recolhe a lata e vai embora. A mulher então pega o produto embaixo de uma folha e imediatamente puxa uma arma, ordenando que ambos fiquem no chão. Ela então dá voz de prisão a ambos, enquanto dois policiais apreendem o Paco, que estava tentando fugir. Ela diz que ambos estão sendo presos por posse de drogas e tráfico, para a revolta do Jojo. Nesse momento, dois policiais levam o Jojo para o chão. A policial começa a mexer no produto e diz que ela gravou tudo com a bicicleta e que isso conta sim como evidência. O Jojo chama ela de mentirosa e o Paco começa a xingar muito os caras, enquanto a mulher apenas diz que é tudo o que eles precisam para uma evidência física, mas que eles não estão atrás das mulas e sim do chefe deles. Nesse momento, é revelado que os policiais que o Jojo machucou no último capítulo estão de volta e são eles que estão colocando ele no chão. O policial revela que ele está ligado ao departamento de drogas e começa mais uma vez a ofender a dragona e fazer insinuações de conotação sexual para ela, mas dessa vez ele também começa a ameaçar o Jojo, abusando verbalmente dele. O Jojo então diz que devia ter matado eles naquele dia, mas que ele tá pouco se fudendo pra eles e que ele tá disposto a deixar eles irem embora porque ele sabe que é tudo da boca pra fora e que a evidência nem existe mais. E nesse momento começa a chover. Então nós temos esse belo painel da policial notando a chuva que começou a destruir a droga e com ela toda a evidência que eles tinham pro caso. O Jojo diz então que ele gostaria de dizer mais uma coisa, mas que acha que tudo já é o suficiente, já que não importa o que ele diga, não dá pra ver o que não pode ser visto. E com isso, os policiais começam novamente a se machucar e fogem, enquanto o stand November Rain se coloca imponente acima de todos. O Paco nota que a chuva está sendo causada pelo stand do Jojo e diz que está começando a gostar desse cara. Enquanto isso, o Jojo diz que vai dizer algo que não tem nada a ver com a situação, mas que vai ser bem rápido. Ele começa a contar sobre um programa de psicoterapia na escola em que ele estuda e que, apesar de nem querer fazer os exames, ele ainda teve que pagar por eles. E o psicoterapeuta, após analisar os testes, disse que ele bem provavelmente possui transtorno de personalidade antissocial e que talvez ele seja um psicopata. O Jojo revela então que o termo antissocial o machucou bastante. Ele explica que o teste consistia em 20 perguntas e que 8 dessas perguntas pareciam se aplicar a ele. É mostrado então 2 respostas onde mostra que ele é incapaz de controlar suas ações e que ele possui ausência de remorso e culpa. A sua mãe ficou bastante irritada com o resultado e entrou em negação, mas o Jojo apenas disse que ele ia tomar cuidado. Já no presente, ele se questiona se ele pode ser feliz, chegando à conclusão que ele pode se ele se esforçar muito, mas que na realidade ele sempre dá de cara com esse povo em lugares em que a justiça não existe.
e então ele chega à conclusão de que ele tá prestes a surtar. Meu Deus, João, daquele canal lá, é você mesmo? Eu sou muito sua fã, mano. Sim, sou eu mesmo, o João. E eu tô aqui pobre, dormindo na praça, sem minha esposa, sem minha família, sem meus amigos. E a única coisa que pode me tirar dessa situação é a loja oficial do canal que eu acabei de lançar, aquelalojala.com. Tem muitos produtos absurdos de JoJo para colecionar. Clica aqui embaixo no link da descrição e acesse aquelalojala.com. Nós então somos levados ao aeroporto de Kona, no Havaí, após um breve time skip. É então que o personagem misterioso do último capítulo aparece se desculpando pelo atraso. Ele encontra os demais membros do assalto sentados impacientes. A Dragona então dá uma bronca nele e diz que 3 membros eram mais do que o suficiente, reclamando ainda dos horários, dizendo que eles têm que pegar o avião imediatamente após resgatar as joias. O quarto integrante então diz que eles não têm nada para se preocupar e que existe tempo suficiente, além de saber de um lugar que aluga carros que não salvam dados e nem infringem a privacidade do usuário. O Paco então pergunta qual que é o nome dele mesmo e o Jojo diz que ele se chama Usagi Alaroe e possui 17 anos. O Usagi então confirma a informação e recapitula que a Dragona possui 18, o Paco 19 e o Jojo 15. Ele menciona estar feliz por estar ali. O Paco então questiona os modos dele, pensando que ele é todo animado por ser um drogado. Ao que a Dragona diz que a Mary Mail garantiu que ele era gente boa e que eles deveriam confiar nele. Então nós temos alguns painéis muito bem detalhados mostrando a gangue alugando o carro e eventualmente dirigindo pelo Havaí, até chegarem no seu destino e começarem a analisar a casa. A Dragona então aponta que até agora ele não saiu de casa e não parece estar afim de aproveitar o clima do Havaí, implicando que ele provavelmente deve estar ali o dia todo. No entanto, através da observação, ela e o Jojo conseguiram algumas informações. Ele revela que existe uma piscina ao lado do jardim e na mesa ao lado é onde é servido as bebidas. É possível encontrar taças, gelo, adoçante e café Kona, além de toalhas e um iPad. A Dragona então diz que isso é um indicativo de que ele não sai de casa e só vai ao terraço para nadar. O Paco então analisa as plantas da casa e observa que ela tem 5 quartos, um escritório, 6 banheiros e um segundo andar, acreditando que apesar de tudo, o plano vai funcionar. O Jojo então afirma que ele está sozinho em casa, ele não possui família, nem empregados e sequer o eletricista aparece. O Poco então revela que o plano é eles entrarem na casa e pegarem os diamantes em 15 minutos, enquanto o Jojo fica de guarda. Aparentemente tudo vai dar certo, já que segundo ele, os japoneses são da paz. Eles revelam que eles devem procurar os diamantes no quarto principal e precisam ficar espertos quanto à possibilidade de ter de abrir um cofre. A Dragona alerta para que eles não usem os nomes verdadeiros pelo rádio para evitar complicações. O Usagi então se empolga e diz para eles se chamarem por cores, que a Dragona vai ser a Pink e ele o Blue, enquanto que o Paco só fica de saco cheio e manda ele calar a boca, deixando um climão no ar. Observando a entrada, eles veem um gato entrando e notam a presença de uma câmera. O Usagi então ordena que a Pink-chan, ou a Dragona no caso, peça por uma câmera e ela então o faz. Nesse momento, o stand do Usagi se manifesta, tendo a aparência de um robozinho meio pássaro. O robozinho então vai andando em direção à câmera até começar a se fundir com o objeto. É nesse momento que outra câmera é criada. O Usagi revela que o seu stand se chama Temate Kudasai e a sua habilidade é pegar algo que já existe e transformar em algo que você deseja. Ele diz que seria ótimo se ele conseguisse usar para as coisas que ele quer, mas aparentemente o stand só funciona se um terceiro pedir. Como a Dragona queria 2 câmeras, o seu stand foi ativado e agora haverá 2 gravações distintas e uma vai ser verdadeira e a outra falsa. Ele explica que o funcionamento está relacionado a cada câmera registrar uma versão diferente dos fatos, o que ia invalidar ela como uma evidência. E com isso planejado, o grupo avança para dentro da mansão. Nesse momento, é mostrado o tal japonês que está nadando de um lado para o outro da piscina. Observando de longe, o Jojo percebe que ele conhece o homem e que ele é um mangaka muito famoso, sendo ele inclusive um fã do anime, e que isso explicaria o motivo dele estar enfurnado em casa, já que a vítima do assalto é um mangaka e ele é ninguém mais, ninguém menos do que Kishibe Rohan. E é assim que se encerra o capítulo 2 de JoJo Lands. Agora vamos para a análise do capítulo, começando com os fatores que eu considero positivos. A arte permanece fenomenal, principalmente nessas 2 páginas, os designs dos stands também estão muito bons, e eu tô achando interessante um grupo em JoJo que praticamente não tem stands ofensivos, com exceção
evolução do protagonista, e mesmo ele não aparenta ter um stand tão forte assim. A relação entre os personagens eu achei bastante orgânica, eu gostei da evolução em relação ao Poco e o Jojo, após ele tê-lo salvado, e eu gostei da introdução do Usagi no grupo, e eu achei que ele ia ser um personagem chato e exagerado, mas ele só é meio tontão mesmo, e eu tô gostando dele ser assim, já que os outros são bastante sérios. Eu também gostei da parte da avaliação psicológica do Jojo, e eu achei interessante ele ter esses distúrbios. Agora as coisas que eu não gostei. Eu sinceramente achei essa primeira parte do capítulo meio desnecessária, ficou nesse vai ou não vai sobre a mulher ser uma policial, e nem por um segundo você pensa que ela não fosse. Tava super na cara, e o Jojo só confia nela pra história andar. A parte dos policiais assediadores aparecerem mais uma vez, e não serem mortos eu também achei meio paia, já que o Jojo não apresenta remorso algum, então por que ele ia deixar vivo um nojento que já ameaçou tanto ele quanto a irmã dele? Eu sei lá, eu achei essa parte meio sem nexo. E por fim, a revelação do Rohan existir nesse universo e ser a vítima do roubo, eu achei um pouco broxante. Eu realmente gosto dos spin-offs do Rohan, mas eu achei extremamente desnecessário colocar ele em mais uma história. Já tá ficando um pouco repetitivo já, e literalmente todo mundo nesse universo é diferente, mas o Rohan ainda é a mesma pessoa. Enfim, eu tô ansioso pra ver o que pode dar a história. Eu posso estar julgando prematuramente, tudo ser parte de um desenvolvimento maior, mas no geral eu considero esse capítulo um banho de água fria em relação ao anterior. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, considera fazer um pix e entrar pros membros. Um forte abraço e até a próxima.